Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas bandas sonoras, sempre um especialista por episódio, tanto na Rádio Paulo Freire, AM 820, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, como também na rádio da Universidade Federal de São Carlos. Estamos nos agregadores de podcast no YouTube. Muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito. Vamos pro auge. Com nossa nova capacidade de aproveitar uma imensa quantidade de dados, transformar esses dados em informações e estas informações em conhecimento, estamos vivendo uma revolução. Nos últimos anos, por exemplo, o aumento em nossa capacidade computacional e todo o progresso que está sendo feito com o aprendizado de máquinas e a aceleração da inteligência expandida está abrindo para todos nós um novo mundo, uma nova realidade. É a economia baseada no conhecimento. Nessa nova economia do conhecimento que privilegia o capital humano, o capital intelectual, uma coisa é fato. Negócios que sobrevivem, pessoas que prosperam, são de conhecimento e baseados em aprendizados contínuos e em contexto. E para destrinchar o conceito de economia baseada em conhecimento, a gente convidou para esse Papo no Auge, para este microfone, o professor doutor Modesto Hurtado Ferrer, de Cuba, de Buena Vista, para o mundo. O professor Modesto é engenheiro mecânico, doutor em engenharia, com MBA em gestão empresarial, possui qualificações em pedagogia e psicopedagogia do ensino superior. Atualmente é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Joinville. Vem atuando há mais de 25 anos no magistério superior como professor, orientador, junto a cursos de graduação e pós-graduação lato e estrito sensu, acumulando experiências em cargo de direção, instituição de ensino superior. Atua também como palestrante, mentor de carreira, consultor de empresas, palestrante em temas relacionados à inovação na educação, metodologias ativas para aprendizagem significativa, desenvolvimento humano e desenvolvimento de equipes de alta performance. Nos últimos 10 anos tem liderado equipes de projetos com foco no desenvolvimento de produtos e processos envolvendo estudantes de engenharia, contribuindo para a formação de profissionais, de lideranças e de equipes de alta performance, inovando na metodologia de trabalho e viabilizando a aproximação da indústria com a academia, um baita currículo. Eu tenho uma grande honra, uma grande satisfação de conversar com o professor Modesto. Eu conheço muitos professores, né, no Brasil, afora, mas com essa energia que o professor Modesto tem, eu nunca vi. É um cara que tem muita vontade, muita volúpia, e isso é muito bacana de ver, muito bacana de sentir, né, de estar perto dele. E é uma grande honra, professor, conversar com o senhor. Seja bem-vindo ao Papo no Auge. Como primeira pergunta, né, eu sempre faço isso aos nossos convidados: por que ser professor, por que ser pesquisador, por que lidar com inovação? E mais uma vez, bem-vindo ao nosso programa, ao Papo no Auge. Muito bom, muito obrigado pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui no Papo no Auge, mais uma vez, dividindo um pouco das nossas experiências de vida, tanto pessoal quanto profissional. Bom, primeiro que eu vou corrigir algo que você acabou de falar aí. Não se trata de Buena Vista, não? Eu não sou do Buena Vista. Se tiver algum cubano me assistindo, não, ele já vai imaginar que eu sou daqueles lados do Oriente, ou alguma coisa assim, não? Eu sou cubano, sim. Eu nasci em uma cidadezinha do interior de Cuba chamada Vueltas, sim, no estado que lá chamamos província de Villa Clara, né? Então, a 300 quilômetros da Havana. A minha trajetória como professor, eu falo isso inclusive para os meus alunos, e quando faço palestras em escolas, eu sempre digo assim que a escolha da minha profissão se dá desde o primeiro momento em que entrei na universidade, né? Por influência dos meus professores. Esse primeiro momento foi através de um programa de monitoria, né, que desenvolveu em mim as habilidades de comunicação, de sintetizar conteúdos, né, e de resolver questões, dúvidas dos meus monitorados, digamos assim, não?
Isso foi uma habilidade que eu desenvolvi ao longo da graduação, né? Que depois, em um determinado momento da minha trajetória como profissional, quando eu decidi me concentrar como professor no magistério superior, eu não tinha dúvidas do desempenho que eu teria, porque eu já havia feito um test drive, não? Quando monitor, né? Então, eu gosto, eu sou professor, eu não estou professor, eu gosto de frisar isso, não? Tem quem está professor por não ter opção, né? Mas no meu caso, eu sou professor porque eu sou professor, né? Porque eu sinto a educação muito profundamente, é uma causa que eu defendo, não? E quando eu vou encontrar a resposta de onde que vem essa inspiração, vem a inspiração dos bons exemplos, né? Eu tive excelentes mestres, né? Tive professores ruins também, que me ajudaram a não ser como eles, né? Então eu tive excelentes mestres e me inspiro neles todos os dias, né? Por mais experiência que você tenha em um determinado conteúdo na sala de aula, eu não consigo entrar numa sala de aula sem antes revisitar esse conteúdo e trazê-lo de uma forma que ele possa conversar com o perfil do aluno que nós temos, porque o perfil do aluno mudou. Eu sou professor há quase 30 anos, hein? Então os meus primeiros alunos, hein? Se eles ouvirem como eu trato o assunto, eles até vão estranhar, porque antigamente era de um jeito, agora sou de outro jeito. A gente precisa acompanhar a mudança de perfil do aluno, né? A gente precisa estar atento aos novos conhecimentos, né? Vindo dos avanços da tecnologia, da ciência, que a toda hora são cada vez mais intensos, né? E mais expressivos, e isso impacta na nossa performance como professor, na nossa preparação, não? Então, eu sinto o magistério dentro de mim como algo que faz parte da minha vida, da minha história, e eu, particularmente, eu não sei dizer o que eu seria se eu não tiver uma sala de aula, não sei. E foi por esse motivo que eu escolhi engenharia, não? Eu sempre quis saber o porquê das coisas, né? E no ensino médio, a gente tinha uma estrutura curricular, uma infraestrutura de ambientes, né? Que motivavam a você pensar fora da caixa, né? A você sair um pouquinho do convencional, não? E tinha também professores muito motivados a te conduzir, não? Então, no ensino médio, nós tínhamos lá aulas de uma matéria chamada educação laboral. Entendeu? O que era aquela tal de educação laboral? Não, mas acontecia em um espaço maker, onde tu tinhas as ferramentas as essenciais, as mais rudimentares ferramentas até, para você produzir coisa. Então, tudo que se pensava, tudo que se idealizava, a gente executava, né? Então, o que a gente pensava? Vamos pensar numa cadeira de balanço. Então, a gente desenhava uma cadeira de balanço lá e depois produzia, pegava pedaços de madeira, levava para um torno de bancada, você torneava aquilo, então fazia os braços todo torneado, bonitão assim, sabe? Pintava, não? Lixava. Então, tudo o que está relacionado ao processamento da madeira, transformar madeira em objeto, era aquilo que a gente fazia no nosso espaço maker no ensino médio, né? Então, quando chegou o momento de escolher a profissão, eu não tinha a menor dúvida, porque, por um lado, eu gostava muito, e aí vai a dica para quem está decidindo uma profissão. Se você sente amor pela matemática, eu gostava, eu amava matemática, acabava fazendo exercício, lia matemática recreativa, livros de matemática recreativa, livros russos, por sinal, a literatura técnica em russo é muito boa, não? Então, livro de matemática recreativa, de física, me preparava para Olimpíadas, assim. Daí que vem o espírito competitivo também, porque eu gosto de competir, né?
Então, putz, somado à minha aptidão para manusear ferramentas e processar madeira e trabalhar processos de criação, putz, isso tudo se traduz naquilo que hoje nós vemos como extremamente importante como competência. Eu estou falando que isso aconteceu na meados da década dos anos 80. Meados da década dos anos 80, ok? Beleza. Então, eu optei por estudar engenharia, por quê? Porque tinha aptidão pela matemática, pela física, e eu gostava do maker, espírito maker, não? Então, daí que vem a escolha da engenharia, então, e daí que vem a minha vocação pela inovação, né? Quando entrei na universidade, todos os projetos de pesquisa que eu realizei, eu fui aluno pesquisa, iniciação científica, tive vários projetos, né? Eu participei de fóruns de estudantes de iniciação científica, tenho prêmios, inclusive Prêmio Nacional de Artigos com honra ao mérito, artigos científicos desenvolvidos em programas de iniciação científica. Então, mas todos esses projetos de pesquisa, eles eram aplicados à indústria. Nós tínhamos um problema que resolver, né? A gente analisava o problema, a fenomenologia dele, aplicava conceito de física, matemática, introduzia processos, escolha de materiais e encontrava uma solução. A indústria cubana é uma indústria predominantemente relacionada ao segmento sucroalcooleiro. Nós tínhamos, na época, 180 usinas de cana, espalhadas em todo o país, não? E essa usina sofria problemas, desgaste, era um dos principais problemas. Engenharia de manutenção em Cuba é uma área do saber, de concentração dentro da grande engenharia mecânica. Por quê? Porque a gente precisava se preocupar por fazer a manutenção das máquinas. Toda maquinaria industrial que nós tínhamos instalado, em algum determinado tempo de uso, sofre desgaste, fadiga, problemas mecânicos de funcionamento. E as nossas pesquisas, elas iam sempre de encontro com a necessidade de ampliar a vida útil desses elementos, ou de prolongar a vida útil em serviços desses elementos. Então, as minhas pesquisas, elas sempre foram voltadas à tribologia, a grande área que estuda a relação entre o atrito, o desgaste, a lubrificação, né? E isso me levou para um caminho de querer entender mais a física dos materiais, para poder entender qual é a melhor resposta deles em serviço, mas sempre pensando na aplicação, né? Então, de aí que vem a minha vocação por inovação. Eu não penso em outra coisa que não seja desenvolver projetos que possam ter uma aplicação direta, possam trazer o real valor que a indústria, eu tenho que pensar em indústria, porque como engenheiro mecânico que eu sou, eu penso em indústria, não? Que a indústria realmente precisa, não? Então, aqui agora, usando da linguagem muito usual em ecossistema, a gente só consegue inovação se a gente conseguir, por exemplo, estabelecer uma ponte segura, né, entre as instituições de ensino e de pesquisa com o mercado, vamos falar assim, mercado, mas assim, no meu caso, com a indústria, né? Então, projetos com indústria é aquilo que mais eu amo executar, né? E a indústria precisa das instituições de pesquisa e de ensino, e nós precisamos da indústria, né? Então, quando você consegue estabelecer uma ponte segura entre esses dois lados, a gente consegue a inovação. Professor Modesto, reitero aqui a minha satisfação em poder conversar com o senhor mais uma vez. O senhor é um professor profissional pujante, né, que a gente tem muita vontade de estar perto, né, de sentir essa sua energia vibrante que o senhor tem. E, mais uma vez, né, sou grato por sua participação aqui no Papo no Auge e feliz também por estarmos aqui nesse ambiente daqui da Join Valley, gravando ao vivo aqui diretamente da Join Valley, da sede da Join Valley, no Ágora Tech Park, né? A Join Valley é uma associação que acredita no empreendedorismo, na tecnologia, na inovação, como promotores do desenvolvimento econômico sustentável da cidade de Joinville, de Santa Catarina, do Brasil. E é muito bom estar recebendo, né, essa sinergia, essa energia daqui desse espaço e junto com o senhor, mais uma vez, muito obrigado, professor. E dando continuidade ao nosso bate-papo,
A gente tem percebido, né, uma imensidão de cursos online sendo comercializados, uma diversidade de mentorias e outros formatos de produtos ou serviços, os quais as pessoas encontram para repassar suas experiências. A gente tem visto um esforço enorme a partir de máximas interconexões para que organizações migrem de um padrão industrial ultrapassado para um modelo pautado em conhecimento, né? Isso aí são pequenos exemplos dessa economia do conhecimento, né, que ela proporciona. A partir desses cenários, professor, pergunto, o que é a economia do conhecimento e quais são as suas características? Qual é o papel da inovação e da ciência nesse processo? Fantástica, a pergunta é fantástica. O tema desse podcast é emergente entender isso tudo, não? Na verdade, a gente precisa entender o contexto em que esses modelos econômicos baseados em conhecimento se dão. A gente vive, neste momento, um processo de transição do que se entende como era da informação para a era do conhecimento, né? A gente vive, em outra linguagem, a gente vive, por exemplo, até início dos anos 2010, 2012, por aí, a gente falava da indústria 3.0, né? Onde a digitalização ganhou um espaço enorme, não? A partir desse então, a gente fala de indústria 4.0, né? A indústria 4.0 pressupõe um processo de digitalização bem aprimorado, pressupõe um avanço no uso da tecnologia muito bem aprimorado, pressupõe conectividade entre sistemas, né? E isso tudo pressupõe muito conhecimento, né? E é claro que, na medida em que você consegue entender a relação que existe entre esse avançada demanda, não, por tecnologias, com a competitividade que se ganha com isso, aí você para e pensa assim, estamos prontos para encarar esse desafio, né? E a minha resposta sempre é não, a gente não está pronto para encarar esse desafio. A gente precisa, primeiro que tudo, mudar a forma de pensar e de enxergar essas transformações. Para muitos isso pode ser um risco muito trágico, né? Para outros isso pode ser uma grande oportunidade, não? Então, eu vou falar, por exemplo, do que poderia ser, do porquê que se consideraria grande oportunidade, não? É oportunidade para você, por exemplo, ter mais competitividade, né? Mais longevidade naquilo que você faz. Se você é um empresário do grande mundo dos negócios, né? Mais longevidade nos seus negócios, né? Mais competitividade, mais reconhecimento no mercado daquilo que você faz, da sua empresa, né? Mais aceitação dos produtos que você produz pelas pessoas que consomem ele. Tudo isso tem uma relação com o conhecimento, né? Então, o contexto é extremamente importante. A gente vive um contexto de profundas mudanças, mudanças estruturais, mudanças culturais, mudanças tecnológicas. A gente vive um contexto de pressões tecnológicas. Nas grandes organizações, a gente vive pressões tecnológicas. Qual das tecnologias mais emergentes dessa era da quarta revolução industrial é a que me toca desenvolver? Com qual delas eu ganho mais competitividade? O que eu preciso para realmente introduzi-las, né? E aí vem à tona e tudo isso faz parte do que a gente chama um novo modelo econômico, ou modelo econômico baseado no conhecimento, porque para que tudo isso aconteça, a gente precisa de muito conhecimento. Então, nesse modelo econômico baseado no conhecimento, a gente vê 4 grandes pilares. Um grande pilar, essencial, é a formação do capital humano. E quando a gente fala em formação de capital humano, nós estamos falando, primeiro que tudo, que nesse modelo econômico, mais do que capital propriamente dito, né, o talento é um fator crítico de sucesso. Então, eu preciso, naturalmente, entender aqui, como capital humano, tudo aquilo que está associado a talento. O talento é o nosso maior capital, ok?
Não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter recursos financeiros, fluxo de caixa, capital de giro, como você queira chamar aquilo, se você não tiver um capital humano devidamente preparado para encarar todas essas demandas. Então, o capital humano é um grande pilar da economia, desse modelo econômico baseado no conhecimento, e quando a gente entra um pouquinho mais a fundo no que entendemos por capital humano, a gente vê, por exemplo, formação mesmo. Formação consistente. Mas, assim, uma formação consistente que relacione ciência e tecnologia. Né? Então, formação em ciência e tecnologia é extremamente importante. Já foi o tempo de usar o quadro, em alguns conteúdos não se usa mais quadro. Você inverte a sala, você usa de outras estratégias. Não é que o quadro está descontinuado, mas o quadro não é mais a única ferramenta que o professor usa em sala de aula. Hoje existem outros mecanismos, outros caminhos. Tu falou assim do a inúmera quantidade de cursos que existe por aí, vendendo por aí. Existe um monte. É aquela famosa educação self-service, entendeu? Que você tem ali, tu vai num restaurante, tem vários pratos, em cada prato você vê um curso. Você pega este curso, coloca na sua bandejinha, vai lá e come, engole aquilo, não? A mesma coisa com educação, entendeu? Vai ter aí infinidade de recursos. A pandemia nos trouxe essa realidade à tona, assim, ela nos mostrou isso, assim, à tona. Algumas entidades de ensino por aí estão repensando seus modos de atuação, porque há uma grande coisa, não? Nós, seres humanos, nos adequamos muito bem à realidade, não? No tempo da eletrificação, lá em 1800 e não sei quanto, um quarto da população americana levou 46 anos para usar a eletrificação. Né? Hoje, a gente leva apenas poucos segundos para decidir se vai ou não vai naquela onda daquele curso. Eu, por exemplo, na pandemia fiz curso de marketing digital, eu fiz curso de pedagogia, eu fiz vários cursos assim. Por quê? Porque eu tinha tempo, o conteúdo estava aí disponível, muitos deles acessíveis, né? Não vou falar que fiz de graça, mas muitos deles acessíveis. E isso tudo parecer o quê? Que se esse conteúdo e a forma como ele está disponível, nós todos temos acesso, então o método, a forma como você trabalha, alguns conceitos em sala de aula tem que mudar. Então, essa economia baseada no conhecimento exige você fugir do tradicional, do convencional, no que diz respeito ao ensino. Então, se você é um professor e está me ouvindo, tem que entender assim que a forma como tu estás ensinando aqueles conteúdos talvez não está chegando ao aluno da forma que ele realmente precisa, e daí tu pode encontrar explicações para outros fenômenos que tu tens na sala de aula, desatenção, desinteresse, né? Daquele aluno por aquele conteúdo. Não? Mas o certo é que a formação em ciência e tecnologia pressupõe uma base extremamente importante para você poder ter o capital humano que esse modelo econômico precisa. Não? Então, formação em ciência e tecnologia, quem faz? Uma universidade faz formação em ciência e tecnologia. Né? Projetos de iniciação científica em uma universidade onde se faz ciência, a formação em ciência e tecnologia naturalmente acaba acontecendo. Eu fico muito feliz com esses processos de curricularização da extensão que nós estamos vendo nas nossas universidades brasileiras. Na nossa universidade, por exemplo, todos os nossos cursos passaram por um processo de remodelagem de grade curricular para poder incorporar a curricularização da extensão. Quando isso aconteceu, eu fiquei muito feliz, porque sob a perspectiva da formação em ciência e tecnologia, nós vamos ter condições de entregar ao mercado, à sociedade, um profissional com mais capacidade de conversar com essa demanda que nós vemos nesse modelo econômico sustentado pelo conhecimento. Não? Então, formação em ciência e tecnologia é extremamente importante, né? E assim, já uma característica do indivíduo, não? A necessidade do aprendizado contínuo. Né? O modelo de economia baseado no conhecimento
o aprendizado contínuo é algo essencial, não? Eu sempre digo assim, que nesse modelo econômico não existe ex-aluno, né? Nesse modelo econômico não pode existir ex-aluno, você é um aluno continuamente, eternamente, não? Porque se você não entender isso, você vai perder oportunidades, você não vai ser aceito, percebido, você vai perder o emprego. Eu digo assim, no modelo econômico, você no conhecimento não existe ex-aluno, porque se você não entender isso, você fica desempregado, simplesmente é isso, não? Então, é muito importante a nossa capacidade de aprender coisas novas, desaprender de maneira contínua ao longo da vida. Isso é extremamente importante, ao longo da vida, não? Então, esse é o primeiro pilar, capital humano, não? Agora, dentro desse contexto da economia baseada no conhecimento, tu falou algo muito importante, que é o uso de tecnologia de informação. Sim, sob o olhar, por exemplo, de uma grande organização, como que isso se entende? Você precisa investir em tecnologia de informação, você precisa investir em tecnologia que permitam ter a informação que tu precisa para melhorar aquele processo. Então, quando a gente vê dentro das tecnologias emergentes da quarta revolução industrial, Big Data, não? A gente vê isso como o quê? Como um novo combustível, é o novo petróleo. Os dados, novo petróleo, né? Vamos ter guerras por petróleo? Não mais, por dados, não? Então, como que se conseguem esses dados? De que maneira a gente consegue otimizar o nosso processo, melhorar o nosso processo, a partir daí criar um modelo de competência? É através de dados, é através de informação e através de tecnologia de informação, não? Então, investimento em tecnologia de informação é extremamente emergente, não? E a formação também, né? Então, a gente vê muita demanda por profissionais com perfil de desenvolvedores, né, de sistemas. Isso aí é algo extremamente emergente, a formação em desenvolvimento de sistemas, em programação, né? Eu acostumo falar assim nas minhas palestras que programação é o novo inglês. Porque antigamente a gente falava que o inglês era um diferencial competitivo, falar o inglês fluentemente era uma forma de você ser diferente. Em um universo onde as pessoas não falam inglês, você é diferente quando você fala inglês. E é claro que uma empresa, uma organização que precisa de um profissional com essas habilidades vai preferir este do que aquele, não? Então, eu digo assim que hoje saber programar é o novo inglês, né? É o inglês que te tornava competitivo alguns anos atrás. Então, você precisa saber programar. Isso está dentro desse segundo pilar da economia baseada no conhecimento. Nesse segundo pilar da economia baseada no conhecimento, não? Nesse segundo pilar, quando a gente fala de tecnologia, uso de tecnologia, habilidade em programar, aí vem à tona a necessidade de ver o que está acontecendo no mercado, não? As novas formas de trabalhar. A pandemia mostrou a necessidade de repensar as formas de trabalhar. O trabalho remoto nem se cogitava, né? Isso exige tecnologia, isso exige competência, né? Mas veja que coisa mais interessante, que outra competência eu vejo que é emergente também. A gente fala de relacionamento, capacidade de relacionamento, não? E aí quando tu pega os seus modelos de competência, de inteligência, existe a inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal, não? Eu digo assim, também, além dessas inteligências que são essenciais, que definem a nossa capacidade de relacionamento intrapessoal, interpessoal, nós temos a inteligência interartificial, né? De você aprender a conviver com sistemas, de que de repente, de um dia para outro, tu pode ter como sendo seu principal colega um software, um sistema, um robô, e você precisa se comunicar de maneira artificial com ele, ao ponto dele saber quais são as suas preferências musicais, ao ponto dele poder te oferecer serviços, informações que, sem tu pedir, ele já sabe que tu precisa, né?
Então, essa inteligência interartificial é algo que a gente precisa desenvolver. Isso faz parte dos elementos do segundo pilar da economia baseada no conhecimento. Bom, o terceiro pilar dentro desse modelo econômico baseado no conhecimento, já falei do segundo, que está muito ligado à tecnologia, esse terceiro está relacionado com inovação em ciência, não? E esse pilar ele é extremamente preponderante, eu diria assim. Eu não vejo um mais importante do que o outro, mas esse daqui ele é preponderante, não? Veja, nesse terceiro pilar, o que a gente está falando, não? Para sustentar uma economia baseada no conhecimento, a gente precisa, primeiro que tudo, de experimentação, né? De método científico, de espírito crítico na resolução de problemas, né? Daí que vem o caráter da ciência, né? Porque o que a gente faz quando está produzindo ciência? A gente estabelece hipóteses, a gente valida as hipóteses, e esses processos de validação de hipóteses serão a partir de método científico, né? Então, nós estamos falando assim, nós precisamos resolver os problemas com método científico. Por isso que a pesquisa científica e tecnológica é extremamente importante dentro desse pilar, né? Então, esse pilar é aquele que valoriza a pesquisa científica, tecnológica, né, para o avanço, para o real progresso da sociedade, não? Então, a sociedade avança, ela progride se a gente tiver ciência, tecnologia, né, respondendo sempre às crescentes demandas da sociedade. Aqui, ciência é extremamente importante nesse pilar, não? E a inovação é aquilo que vai te permitir, digamos que, traduzir o resultado da ciência em resultado concreto, né? Então, tu tens um problema, tu tens um processo de ideação para encontrar a solução ao problema, tu tens um método, um processo para prototipar a solução, tu validas essa solução e tu escalas, ganhas valor, né? Então, esse processo tudo é o resultado da inovação, dos processos de inovação. Nesse pilar, quando a gente fala de inovação, a gente vê também a grande preocupação em desenvolver uma cultura de inovação dentro das organizações. E aqui, quando eu chamo organizações, eu não quero que quem está assistindo imagine que eu estou falando de empresas, grandes corporações. Uma organização pode ser o quê? Pode ser uma universidade pública, uma organização, o governo do município, uma organização, uma multinacional, uma organização. Qualquer que seja a organização, a gente precisa ter cultura de inovação dentro dela para a gente ganhar a competitividade, ok? Porque depois vocês vão ver que todos esses 4 pilares é o que sustentam o quê? O que sustentam a competitividade, a produtividade, né? E o que naturalmente vai permitir maior geração de empregos, geração de renda, de riqueza, no final das contas, não? Então, quando a gente fala no terceiro pilar, inovação, a gente está dizendo assim, olha, nós precisamos de cultura de inovação. E a cultura de inovação pressupõe várias coisas, tá? Precisamos entender que a cultura de inovação pressupõe de um líder inovador, um líder que tem uma cabeça totalmente aberta, né, e conectada com o que o mundo vive, ok? É um líder que promove a participação das pessoas nos processos de resolução de problemas. É aquele que cria, por exemplo, condições para que os processos de criatividade acabem acontecendo. O que isso quer dizer, Modesto? Olha, isso quer dizer que em um ambiente de trabalho onde a liderança não reconheça os talentos, vocês lembram que falei de talento, não? Mais do que capital, importante é o talento como fator crítico de sucesso. Se você é líder e você não reconhece os talentos das pessoas com as quais você trabalha, dificilmente você vai conseguir produzir algo que realmente venha a trazer o real progresso da organização que você comanda, né? Já está
está caindo em maduro que você mude a forma de enxergar as coisas, né? Geralmente empresas que trabalham no regime de sobrevivência, aquelas que estão só preocupadas por bater a meta do mês, em algum momento elas vão precisar mudar a forma de enxergar as coisas, porque em algum momento haverá um declínio do desempenho, do resultado, e isso naturalmente pode levar à falência, não? Então, o que eu vejo por aí, quando a gente vê dentro desse novo modelo econômico e se fala de inovação? Eu vejo empresas que estão desenvolvendo soluções, né, antenadas com os problemas do mundo contemporâneo, desenvolvendo soluções por elas mesmas, que nem sempre estão relacionadas com aquilo que o DNA delas vem mostrando ao longo dos anos. Se você continuar resolvendo os problemas com a mesma mentalidade dos últimos anos, daqui aos próximos anos você não vai conseguir, talvez, chegar muito longe onde você poderia chegar se você investisse em novas ideias, em novos processos, hein? Se você investisse em times de inovação realmente focados em fazer a inovação acontecer, porque tem muita empresa por aí que criam times de inovação, mas as pessoas que fazem parte desse time, elas estão assoberbadas de coisa, pagando incêndio para garantir o salário no final do mês, não? Então, você tem que entender de que as pessoas que vão fazer acontecer a mudança que a empresa precisa, a organização precisa, para poder conversar com esse mundo que a gente vive hoje e dentro dos conceitos da economia baseada no conhecimento, essas pessoas elas precisam trabalhar num ambiente seguro, num ambiente onde se estimule a criatividade, num ambiente onde elas possam criar de fato soluções originais, soluções simples. Às vezes a gente quer complicar muitas coisas, hein? Então a cultura, nesse momento do terceiro pilar, a cultura pela inovação é extremamente importante. E tudo isso amparado pela ciência, a base científica na resolução de problemas. Então, formação em ciência é extremamente importante. E desenvolvimento de uma cultura de inovação também é extremamente importante. Isso que se defende como grandes bandeiras no terceiro pilar da economia baseada no conhecimento. E o quarto e último pilar é o que nós chamamos como impulso empreendedor, né? Nesse caso, está muito relacionado a tudo aquilo que diz respeito a estudo de mercado, tudo aquilo que diz respeito a leitura de cenário. Um grande empreendedor precisa entender como o mercado funciona, o que dá certo, o que dá errado, né? O impulso empreendedor, inclusive, até parte de um momento de você entender quais são as suas potencialidades, as suas forças, as suas fraquezas, para você poder se sustentar nesse mercado, não? Então, uma análise SWOT é muito importante para o seu negócio, não? Entendendo quais são as ameaças, quais são as oportunidades, as suas forças e as suas próprias fraquezas. O impulso empreendedor parte de tudo isso, não? Eu sempre digo assim, para que o empreendimento dê certo, a gente precisa de conhecimento técnico. Talvez esse conhecimento técnico já você vem adquirindo através dos três primeiros pilares, mas você precisa de conhecimento gerencial, de como gerir seu negócio, como liderar seu time, como desenvolver fornecedores, para você ser competitivo, né? Então, esse impulso empreendedor parte do pressuposto de você ser um empreendedor. E a gente fala de empreendedor e muitas vezes se pensa de aquele cara que tem seu negócio, que quer criar um negócio. Não. Dentro das grandes organizações você tem times que desenvolvem o intraempreendedorismo. Então, como se entende isso? Um time que está disposto a encarar um desafio, que pode ser um processo, um produto, algo que pode garantir a perenidade daquela organização para os próximos anos. Então, eles estão desenvolvendo uma solução que vai garantir a perenidade, a competitividade da organização nos próximos anos. Eles estão empreendendo. Entendeu? Eles são empreendedores dentro daquela organização, não?
Então, o impulso empreendedor parte de ter essas visões do negócio em si, do posicionamento estratégico de mercado, entendeu? De ter a sensibilidade de identificar novas oportunidades, né? Onde a gente possa crescer e onde a gente possa alavancar os nossos negócios, qualquer que seja o negócio aqui, não? Beleza? Então, esse impulso empreendedor é extremamente importante. Então, formação em empreendedorismo é muito bom, muito importante, não? Então, esses são os 4 pilares, hein, que sustentam a economia baseada no conhecimento. O que eu ganho com esses 4 pilares? Eu vou ganhar desenvolvimento econômico sustentável, né? Eu vou ganhar produtividade, né? Eu vou gerar renda, vou gerar riqueza, vou oportunizar o desenvolvimento humano, o desenvolvimento social, né? Porque em um país onde a gente, através do conhecimento, consegue o real progresso da sociedade, tu quer maior riqueza do que essa, né? Então, isso é economia baseada no conhecimento. Uma fala muito robusta, professor Modesto. Esse podcast eu diria que tem que servir de manual, né? Tem que servir de manual para muita gente. Um conteúdo muito denso, né? A sua fala traz muito conhecimento, traz muito aprendizado e traz muita potencialidade, né? Para quem quer navegar por esse novo contexto de economia baseada no conhecimento. E falando sobre isso, professor, na sua visão, como o Brasil tem se posicionado frente a esse novo modelo econômico, né? Levando em conta seu parque industrial organizacional, seu modelo educacional, suas ações de pesquisa e desenvolvimento e suas instituições públicas regulando políticas de fomento à inovação, tendo como parâmetro países aí que estão em estágio avançado, quando a gente fala de economia baseada no conhecimento, né? Como Coreia do Sul, Japão, China, Europa, Estados Unidos. Então, o Brasil ainda está acordando para esse novo cenário, não? Eu diria assim, não? Eu me sinto muito à vontade de falar isso porque eu vejo isso aos meus próprios olhos, eu sinto isso por onde eu transito aqui no nosso Brasil, não? Bom, primeiro, se a gente for pegar aquela ideia da inovação, não? Por que a inovação não dá certo no Brasil? Por que a gente leva tanto tempo para entender o que é inovação, né? Bom, isso tem várias explicações, não? Eu diria assim, um problema que a gente precisa resolver para que a inovação de fato aconteça, pegando um pouco o contexto onde eu estou inserido, seria resolver de fato o abismo que existe entre as instituições de pesquisa com o mundo real, né? Vamos chamar assim, com o mundo real. Então, existe um abismo, e isso está claríssimo, não? Existe um abismo entre o que a indústria busca, quer, precisa, para com aquilo que acontece nas nossas universidades, por exemplo, que são instituições de ciência. Então, até a gente não resolver esse abismo, nós vamos estar muito limitados. Digamos assim, a gente não vai evoluir, nós não vamos ganhar competitividade como muitos outros países já possuem, não? Então, eu diria assim, quais são os problemas que a gente precisa resolver para que a inovação dê certo no Brasil? Um deles é esse que eu estou falando, né? Aproximar a academia com o mundo real, com a indústria, né? Colocar esses dois lados numa mesma mesa. Eu não vou falar que a gente não tem feito coisa nesse sentido, não? Nós temos muitos projetos em parceria com a indústria, mas ainda não são suficientes. Não são suficientes. Nem todos têm esse espírito. E aí que vem à tona aquilo que falava do 4º pilar do espírito empreendedor, que nós, pesquisadores, precisamos ter. Nos falta formação empreendedora nos pesquisadores. Então, também o problema está associado à nossa formação. O modelo educacional brasileiro é um modelo nada mais cedo que uma instituição que não conversa com a realidade que a gente vive. Simples assim, né? Então, em um país onde você não investe em formação empreendedora, tu não vai ter avanço. Em um país onde você não investe em formação científica e tecnológica, você não vai ter avanço, entendeu? Em um país onde você tem muita dificuldade de sustentar uma boa conectividade, e nós temos
um país, o Brasil é imenso, não? Nós temos localidades no Brasil onde você não consegue conectividade, né? Então, tu não vai ter avanço. É um país onde tu tens tantos problemas na educação, tu não vai ter avanço. Então, que economia baseada no conhecimento nós temos? Se nós temos problemas com o pilar 1, no pilar 2, no pilar 3, no pilar 4. Então, não se sustenta a economia baseada no conhecimento no Brasil. A gente precisa avançar bastante na educação, a gente precisa fazer com que os nossos, com os nossos conteúdos conversem mais com os conteúdos que precisam ser. Nesses tempos, eu conduzi um painel que se chamava Educação Proibida, né? E a proposta desse painel era assim: qual é a visão dos jovens em relação à educação, ao modelo educacional atual? E qual é o modelo de educação que eles acreditam, né? Então, o modelo de educação que eles acreditam é a educação proibida. É aquilo que se proíbe, que não está, não aparece nas grades curriculares. Grades curriculares, entendeu? Escolas fechadas, quadradas, hein? Grades curriculares, aquilo parece uma prisão, entendeu? E às vezes a gente vê nas escolas, por exemplo, tecnologia que pouco é usada, até porque o professor nem sabe usar corretamente a tecnologia, né? Então, aí que vem à tona a necessidade de aprendizado contínuo de desaprender, de aprender coisas novas, hein? O professor ele precisa se reposicionar dentro desse novo contexto que a gente vive. Nós precisamos de uma educação inovadora. Então, a nossa educação ela não nos incentiva a inovar. Porque para você poder incentivar a inovação, você precisa ter uma educação mais baseada na experiência, né? Na produção do conhecimento, né? A gente reproduz que nem papagaio, uma apostila, e a gente vive se matando. Os estudantes que fazem ensino médio ficam o tempo todo estudando ensino médio, por quê? Porque eles precisam passar no vestibular, entendeu? Então, quanto tempo que se perde te preparando para um vestibular? 3 anos, que é o que dura o ensino médio. Então, quando entras numa universidade, tu vai te deparar com a situação de que os alunos que entram na universidade eles não têm o preparo suficiente para poder entender a perspectiva do curso que ele escolheu. Isso se ele fez uma boa escolha, porque nem sempre acaba acontecendo isso, não? Então, é assim, nós temos muitos problemas de educação, muitos problemas, muitos problemas, muitos problemas, muitos problemas, muitos problemas, muitos problemas, muitos problemas. Isso dá outro podcast. Muitos problemas, muitos problemas. Então, a educação não comporta esse novo modelo, né? Nós temos problemas, sim, de diálogo entre a academia com a indústria. Então, no terceiro pilar, eu digo assim: como vou resolver os problemas da ciência se eu não converso com a realidade? Em que medida os problemas da realidade me inspiram a produzir ciência, né? A pandemia foi um exemplo muito interessante, não é um exemplo muito interessante, porque notadamente foi um grande problema que a humanidade enfrentou, não? E aí vem a ciência e se posiciona. Putz, a ciência deu um show, né? É isso que é ciência, entendeu? Isso que é ciência. É o método de pesquisa atendendo um grande problema, né? Os pesquisadores, entendeu? Totalmente mergulhado no problema que a pandemia nos trouxe. Então imagina se ao invés de falar de pandemia, a gente passa e fala sobre, não sei, qualquer que seja o tema, em qualquer que seja a área, não? Desgaste, vai, dentro da grande área de engenharia mecânica. Imagina se ao invés de você substituir um componente mecânico, como é o que acontece na maior parte das vezes, você estuda o problema e você dá uma solução sem a necessidade de você matar aquele componente, descontinuar aquele componente, entendeu? Quanto impacto do causa para o meio ambiente, como seria, e que perspectiva nós teríamos se a gente analisasse esses problemas com um olhar diferente, entendeu? Então, não se trata de uma nova paisagem, se trata da mesma paisagem com um olhar diferente, entendeu?
Então, isso é inovação, né? Então, a gente não tem esse olhar. Nós somos assim, e isso está muito relacionado a como nós fomos educados, né? O nosso cérebro, ele reproduz. O nosso cérebro, ele não foi desenvolvido para inovar. Ele foi desenvolvido para reproduzir, entendeu? Então, esses problemas todos são o que nos colocam numa posição de desvantagem. Entendeu? Às vezes, o jeitinho brasileiro é a pior coisa que nós temos. Porque o jeitinho brasileiro é uma forma de tu falar assim, de qualquer jeito, eu vou dar um jeito e eu vou resolver, entendeu? E nem sempre o jeitinho brasileiro é a solução para tudo. Pois é, professor, mudar cultura é um negócio bastante complicado, complexo, né? Ô, professor Modesto, o mercado do conhecimento se tornou um locus dos mais privilegiados na acumulação capitalista global. Esse mercado é constituído pelo que alguns teóricos chamam de mercadorias conhecimento, ou ainda de mercadorias informação, isto é, mercadorias constituídas tão somente por bens intelectuais, ou de outro modo, por bens imateriais. De fato, a mercadoria conhecimento se tornou a principal base material do capitalismo dos nossos dias, né? Dando origem a um novo rentismo situado na vanguarda do desenvolvimento do capital. Cientes disso, professor Modesto, como é que o conhecimento pode ser democratizado de fato, eliminando, portanto, a assimetria social, as hierarquias e as desigualdades estruturais que permeiam as sociedades, sobretudo as sociedades do Cone Sul, né? Quem tem informação e conhecimento tem poder. Essa informação realmente faz sentido nestes tempos, professor Modesto? Excelente pergunta. E eu digo assim, sim, quem tem conhecimento, ele tem um diferencial competitivo. Organizações que investem em conhecimento, elas se diferenciam, elas são competitivas, né? Porque o que eu estou querendo dizer com isso quando eu digo que as organizações se diferenciam? Aquelas organizações que trabalham no estado da arte da tecnologia, que estão perto da tecnologia, que investem em tecnologia em primeira mão, que estão perto de onde as coisas acontecem, elas vão se diferenciar. Naturalmente vão se diferenciar porque elas vão estar mais atualizadas, porque elas vão saber o momento certo para dar o próximo passo, né? Em escala do indivíduo, um jovem bem preparado, ele se diferencia de outro, não? Eu digo para os meus alunos assim, cara, é assim, o que vai diferenciar vocês, egressos, não vão ser as 3.600 horas que vocês vão, por tabela, ter que cumprir para vocês conseguirem o grau de engenheiro. O que vocês vão ter como diferencial como egresso vai ser tudo aquilo que vocês façam além do que essas 3.600 horas. Eu estou querendo dizer de outro jeito, é assim, corre atrás, meu filho. Faça outras coisas que te diferenciem. Estuda 2, 3 línguas, aprenda programação, participe de projetos onde você consiga desenvolver espírito de liderança, de trabalho em equipe, sabe, resiliência, onde você consiga trabalhar a sua própria criatividade, seu espírito de inovação, porque é isso que vai te diferenciar, entendeu? Então, é isso que te prepara para esse novo modelo econômico baseado no conhecimento. Então, sim, o conhecimento é um diferencial competitivo e aqueles que desenvolvam conhecimento, e assim, mas não é qualquer conhecimento. É o conhecimento que responda ao que o momento exige, entendeu? Por isso que eu digo assim que nesse modelo econômico baseado no conhecimento não existe ex-aluno. Você tem que estar preparado o tempo todo e se adaptando o tempo todo. Então, a adaptabilidade é uma característica desses tempos, entendeu? Instituições que se adaptam às demandas dos novos tempos são instituições perenes. Empresas que se adaptam às novas realidades do mercado, elas são perenes. Então, eu vejo que sim. Agora, como democratizar tudo isso? Cara, é assim, a resposta a essa pergunta, ela vale $1 milhão. Não sei se vale tudo isso ou mais, acho que é mais, não, mas enfim. Eu vou dizer assim para você que
não é uma coisa trivial. Eu posso dizer assim, e aí vem de encontro com aquilo que eu defendo como causa, a educação. A gente só vai sair e vai ser diferente, vai sair do lugar onde está, e vai ser diferente, e vai se movimentar. E quando eu digo me movimentar é para frente, né? Quando a gente tiver realmente um sistema de educação que dialogue com o mundo que a gente vive hoje. Tá? É através da educação que eu vejo o real poder de transformação que a sociedade precisa, né? Então, assim, quando eu digo educação, eu digo assim, tornar acessível a educação de qualidade, não importa o lugar onde você mora nesse país. Ter acesso à educação de qualidade é a forma mais, digamos assim, primária de enxergar a solução para esse problema. É isso. Eu participo de vários fóruns e sempre escuto falar assim, não, porque a academia não forma os profissionais que o mercado precisa. Gente, para e pensa. O que tu está fazendo para que isso aconteça? Entendeu? Porque falar é muito fácil. Vamos fazer? Vamos fazer. Então, é assim. Por outro lado, a gente tem que ver, se colocar na posição da academia e falar assim, bom, por que a academia não consegue avançar? Aonde que está o problema? O problema está nos professores, está na gestão do ensino, está nas famílias. O problema está na sociedade como um todo, não? Todos temos que participar desse processo de transformação, né? Então, se você é uma empresa, não? Nesses dias estamos participando de um evento em que se falou do ESG. E quando a gente fala do S, está relacionado ao social, não? A gente sempre vê programas sociais, mais como caridade do que como algo que venha a responder o real compromisso da filosofia que pressupõe o ESG dentro de uma organização. Então, por exemplo, o social poderia ser educação. Você não está feliz com a educação? Invista na educação. Invista na formação de professores, invista em material bibliográfico, invista nas escolas, na infraestrutura, entendeu? Invista. Dá uma olhada, por exemplo, nas escolas que tu tens na redondeza, onde tu estás encravado lá na tua empresa. Invista. Simples assim. Porque estava assistindo uma palestra nesses dias e o palestrante falava assim, e isso é uma tristeza, isso é uma tristeza. Se você pergunta para as famílias brasileiras a respeito da educação dos seus filhos, elas vão achar que é ótima. Isso é triste. Sabe por quê? Porque eles usam como referência a educação que eles tiveram. Nossa, o fulaninho está super bem. Ele tem merenda de graça. Ele tem uma sala de aula top, entendeu? Mas por quê? Porque o cara que está falando não teve educação, não teve acesso à escola. Então, para ele, a forma como o seu filho está sendo educado está ok, está perfeito. Entendeu? Então, não vai ser por esse caminho que a gente vai conseguir mudar as coisas. Entendeu? Então, a gente precisa trabalhar de uma forma muito integrada todos os... nos ambientes de inovação, a gente fala ecossistema, não? Todas as hélices, sociedade, o governo, as iniciativas privadas, as instituições de ensino, elas precisam estar muito bem sincronizadas para que dê certo isso. Então, o que eu, como professor universitário, estou fazendo para melhorar a educação de base das pessoas que um dia podem ser meus próprios alunos? Cada um tem que olhar para a sua responsabilidade, a autorresponsabilidade de cada um. O que eu estou fazendo? Entendeu? Por falar do que eu faço, por exemplo, a gente idealizou, junto com um time de professores maravilhosos, idealizamos um prêmio, o Prêmio Academos Educação. Defendo a educação, vamos lá. Se falta reconhecimento do professor, se o professor é o real protagonista de todas essas mudanças que a gente precisa promover na educação para a gente realmente ter progresso,
e para socializar e para expandir a educação. Então, precisamos reconhecer o professor. O professor é o profissional mais esquecido. Outros profissionais se esquecem que eles tiveram essa profissão porque eles tiveram um professor. Então, é assim, eles são esquecidos, eles não são reconhecidos, eles são mal pagos. Então, é um país onde tu tens a educação em um segundo plano, terceiro, quarto, sei lá, se tem em algum desses planos, porque nem sempre tem. Tem governo que nem olha para a educação, porque pode constituir uma ameaça para eles, a educação, um povo instruído, uma ameaça para um governo, não? Pois é, e então? Como tu vai querer avanço? Me explica. Não tem avanço, simplesmente não tem avanço. Então, nós estamos muito atrasados com isso. Mas assim, veja, o país, ele é um país, o Brasil, ele é um país muito rico. O que torna rico o Brasil é o espírito do brasileiro. Então, esse brasileiro que tem um espírito enorme, ele está acordando e ele está se reinventando, ok? E dentro daquilo que nos cabe, pelas nossas competências, a gente não para, porque a gente quer ver esse país bem, muito bem. Que fala, professor Modesto, que fala, né? A gente já está se encaminhando para o final do nosso podcast, do nosso programa. E como última pergunta, muito se fala em um Global New Deal, um novo pacto global pelo desenvolvimento inclusivo. A ONU, em sua Agenda 2030, preconiza isso, codificando uma série de objetivos, metas, indicadores que apontam para o desenvolvimento sustentável. Na contramão disso, a gente tem modelos políticos que flertam com discursos mais conservadores no mundo todo, e isso inviabiliza, ao meu ver, a inovação e não potencializa o conhecimento democrático. O senhor, como docente, como pesquisador, como um ser que pensa e que gera conhecimento, é otimista com relação ao desenvolvimento humano? Para onde caminham as sociedades, professor Modesto? Cara, é assim, a sociedade ela é constituída por pessoas, por seres humanos, né? E assim, eu não vejo avanço social algum se a gente não se enxergar entre nós como seres humanos. Então, a primeira grande coisa que eu tenho a dizer assim é assim: a gente precisa se permitir o respeito entre nós mesmos, que nem sempre acontece, né? Quem fura uma fila não respeita quem está na fila, né? Quem faz uma barbeiragem no trânsito não respeita as vidas que estão no trânsito, não? Quem bate na esposa, enfim, quem pratica homofobia, que esmaga um homossexual, isso não tem amor a si mesmo. Se não tem amor a si mesmo, não tem amor à vida, não tem amor a ninguém, né? Então, eu vejo assim, nós não somos sociedade por enquanto a gente não respeitar quem convive com a gente e respeitar quem convive com a gente pressupõe aceitar o que cada um é, o que cada um quer ser, entendeu? Então, isso é essencial. Agora, por exemplo, no meu dia a dia, como que eu lido com essa situação? Veja, eu sempre digo assim, equipes multiculturais, equipes onde você tem diversidade, são as equipes mais promissoras. Porque é assim, vamos lá, a gente falou aqui de criatividade e de inovação. Junta 4, 5 engenheiros para resolver um problema. Eles vão resolver o problema. A solução, ela vai funcionar. Só que ela provavelmente não vai atingir em cheio o coração das pessoas. Por quê? Porque nós temos uma forma diferente de abordar os problemas, que é essencial, porque daí é onde vem a confiabilidade daquilo que a gente produz, das soluções que a gente gera, né? A gente não gera soluções paliativas, a gente gera soluções contundentes. E isso, por vezes, nos restringe em outras áreas. Então, é uma equipe
de engenheiro, tu tem que ter um marqueteiro, né? Tu tem que ter um cara que pense diferente, né? Um cara que seja de fato diferente. Então, equipes multidisciplinares, equipes com diversidade de gênero, isso é excelente. Nunca antes eu vi a importância de ter mulheres inseridas nos processos. Mulheres na governança de uma empresa, de uma organização, de uma instituição, elas são foguetes. Mas porque naturalmente elas sempre foram responsáveis. Para elas poderem ganhar essa voz que elas têm hoje e que ainda eu acho que não é suficiente, e não é de fato suficiente, precisamos de mais mulheres, né? Elas precisaram batalhar muito, elas lutaram muito pelos seus direitos, né? Então, em algumas organizações, as mulheres ganham menos do que os homens. Isso é muito triste, mas isso acontece de fato. Em algumas organizações, se tiver que demitir alguém, eu vou demitir a mulher, eu vou manter o homem. Isso por causa de que o homem ganhou o rótulo de pai de família. Não, não tem mais esse negócio de pai de família. Porque em muitas famílias, quem sustenta de fato a família é a mulher. Então não tem por que tratar desigual uma mulher por ela ser mulher. Isso para mim está fora do que se considera, entendeu, digno de uma sociedade, entendeu, nesse tempo, não? Então, naqueles outros tempos, até podia fazer sentido naquele momento, mas hoje, desculpa, não faz sentido mais, entendeu? A mesma coisa a orientação sexual, entendeu? Em uma sociedade onde as pessoas resolvem por uma ou por outra orientação, eu não vejo nenhum tipo de problema com isso, entendeu? Desde que exista respeito, não vejo nenhum tipo de problema com isso, cada um que seja o que quer ser. O mais importante é olhar para nós e falar assim, nós somos felizes com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos, nós somos felizes. Se você é feliz desse jeito que você quer ser, perfeito. A gente precisa de uma sociedade de pessoas felizes, de pessoas realizadas. Porque quando uma pessoa é feliz, uma pessoa é realizada, ela vive um propósito. Então ela tem um olhar diferente para resolver os problemas. Ela é livre. E essa liberdade é o que torna ela mais criativa, mais produtiva. Entende? Então é assim, é um assunto extremamente complexo, né? Porque está muito atrelado à cultura, né? A cultura, a um país que tem um sincretismo religioso incrível, entendeu? Com olhares diferentes, enfim. Mas por isso que nós somos ricos. Eu considero o Brasil um país rico porque ele é um país diverso. Ele é um país diverso. A melhor coisa que tem o Brasil é a diversidade que ele tem. Diversidade de cultura, porque quando tu fala com um cara do Nordeste, ele te traz a cultura dele. Ele tem visões dele, experiências, vivências dele, que são diferentes do cara que mora no Sul. Então, quando tu coloca, eu tenho esse privilégio dentro da universidade, porque eu comando equipes, e as minhas equipes de projetos, elas são diversas. Então, é assim, é a melhor... E elas são diferentes por isso. Elas são diversas, e elas são top, por quê? Porque elas são diversas, porque se reprimem, porque cria-se um ambiente de respeito, de igualdade, de igualdade de expressão, de opinião, de tudo, entende? Cria-se um espírito de irmandade, de respeito, de admiração. Então, não tem problema com as nossas equipes. Uma sociedade que cada um admire o que cada um é, que respeite o que cada um é, eu tenho certeza que é uma sociedade que avança de maneira muito orgânica. É isso aí. Tô vendo que rolou uma emoção aí, né, professor Modesto? O senhor está bem emocionado, né, ao falar isso, né? Sim, as pessoas elas precisam entender que elas, antes de mais nada, são seres humanos. O que vai nos diferenciar das máquinas é o fato de ser seres humanos.
Porque em um processo onde o ser humano não se respeita por ser humano, então coloca uma máquina, não me coloca o ser humano. Entendeu? Então, por isso quando as pessoas me falam assim, mas a automação vai gerar desemprego, mas espera aí. É um processo onde o ser humano não é percebido como ser humano, que ele é um escravo daquele processo, ele é judiado pelo calor, pelo esforço físico. Ele não é um ser humano, entendeu? Nesse processo ele não é um ser humano. Aí nesse processo eu preciso ser uma máquina, você me entendeu? Então é assim, existem várias interpretações para isso. A minha interpretação é assim, eu vou colocar sempre uma máquina num processo onde o ser humano não é percebido como ser humano. Simples assim, entendeu? E chegamos ao fim deste provocativo, emotivo episódio do Papo no Auge. Conosco o professor Dr. Modesto Hurtado Ferrer, docente da Universidade Federal de Santa Catarina, que explanou aqui pra gente o modelo econômico baseado no conhecimento. Professor Modesto, eu estou muito feliz, né, por ter o senhor aqui no Papo no Auge. Já queria trazê-lo há tempos. Quanta honra ouvir a sua voz e seu conhecimento em nosso programa. Gratidão por tanta partilha, por tanta generosidade ao falar aqui pra gente, professor. Cara, eu me emocionei nessa última parte porque é assim, porque às vezes eu me pego, sabe, questionando essas coisas, não? E às vezes me sinto infeliz porque sou um incapaz de não conseguir resolver muitas dessas coisas que tanto me causam aquela revolta por dentro, não? Então, no Papo no Auge é um canal para a gente colocar a revolta para fora, não? Para você se libertar e para compartilhar um pouco desse sentimento que a gente tem, não? E às vezes essa emoção, às vezes é por emoção mesmo, não? Às vezes é por aquele sentimento assim de impotência que às vezes a gente tem que não consegue mudar as coisas, não? Mas assim, para mim foi um grande prazer estar aqui. Estou muito feliz, sim. Eu espero ter contribuído de alguma forma com esse movimento que você vem realizando, que é fantástico. E pode contar comigo para outros episódios, tá bom? Obrigado a todos. Muito bom ter o senhor aqui conosco, professor. Mais uma vez, muito obrigado. E lembro a vocês que nos escutam, além do Papo no Auge, estar na Rádio Paulo Freire, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, na rádio da Universidade Federal de São Carlos. Estamos também nos agregadores de podcast e no YouTube. Não esqueçam de avaliar o programa Papo no Auge nos agregadores de áudio, né? Se assim você gostou do nosso conteúdo, conferindo lá as 5 estrelinhas é bom, porque a gente escala o nosso programa nessas plataformas. Bom, se você quer criar o seu podcast, né, manda uma mensagem pra gente, @Papo no Auge no Instagram ou no LinkedIn, Saulo Novaes. A gente vai adorar te ouvir e ver a tua necessidade, tá? Se você é empresa, se você é pessoa física, hoje é importantíssimo ter um canal de comunicação em áudio para fortalecimento de marca, para alargar, né, o conhecimento coletivo, enfim. São muitas as possibilidades e as virtudes de ter um podcast. Se você também quer mentorias para a área de comunicação, para se posicionar nas mídias sociais, também manda uma mensagem para a gente, vamos trocar ideia. Vou adorar te conhecer e assim a gente poder estabelecer networking, né, fazer vínculos e gerar negócios. Nos acompanhem, nos sigam, compartilhem nossos áudios, afinal, conhecimento precisa e deve ser propagado. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!